Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Foi lançado em 2007 para o PlayStation 2, e foi considerado simplesmente um dos, ou se não o melhor jogo de Dragon Ball. Até porque naqueles tempos a grande maioria de jogos de Dragon Ball que eram lançados eram tudo umas porcarias. Sai daí, Goku! Sai daí, Goku! Saia daí! Mas esse jogo foi diferente. Ele tinha um combate viciante, um modo multiplayer muito da hora, dava pra quebrar teu primo na porrada usando o Gogeta SSJ4, e depois ele saía chorando. Calma aí, acho que fui um pouco específico nisso. E o que mais tinha naquele jogo era personagem, tendo mais especificamente 161, sendo esse disparado o jogo de Dragon Ball que mais tinha personagem jogável e até hoje é assim. Tinha todas as sagas incluindo até as batalhas dos filmes e alguns warifs. Até hoje ele é jogado por muita gente que curte jogar mais competitivamente, tendo até alguns campeonatos feitos pela comunidade do jogo. E é surreal ver como eles são os viciados. Você olha 10 segundos de gameplay deles e já se dá conta que o skill gap desse jogo é gigantesco, pois o combate dele é de longe o mais complexo já inventado em um jogo de Dragon Ball, tendo vídeos de mais de 1 hora só pra explicar como ele funciona. E como a comunidade desse jogo é muito forte até os dias de hoje, eles acabaram criando vários mods, tendo um monte de bizarrice. Mods realmente muito legais, mas teve um mod que se destacou chamado de Tenkaichi 4, pois ele basicamente adiciona personagens novos do Dragon Ball Super, faz um balanceamento em alguns outros, adiciona golpes novos, e até fizeram uma saga totalmente nova contando a história de Dragon Ball Super, e só nisso já dá pra ver que essa é uma das maiores e mais fortes comunidades que um jogo pode ter. Porque puta merda, esse jogo é de 2007, tá mais vivo que muito jogo online que lançou esse ano aí, sem querer citar nomes, né? E tem gente que grava conteúdo sobre ele até hoje, pois tem muitos detalhes escondidos que só foram descobrir tempos depois. Dando de exemplo o próprio Marlon Chaves, que pra quem não conhece ele simplesmente fez mais de 2 milhões de vídeos sobre esse jogo e continua fazendo. Eu acompanho ele bastante desde o tempo que ele tava fazendo cosplay de Majin Buu gordo, até hoje em dia que ele virou Trunks bombado do filme do Bojack. Mas enfim, esse jogo marcou bastante a minha infância e deve ter marcado a de muita gente aí. Mesmo que o jogo continue recebendo mods a rodo, e com uma comunidade ativa no competitivo, muitas pessoas queriam um Tenkaichi novo. E não aquela desgraceira chamada Dragon Ball Raging Blast. Sério, eu nunca consegui me acostumar com a gameplay daquele jogo ou de qualquer outro que tentou imitar essa fórmula. Um outro bom exemplo é aquele Ultimate Tenkaichi, que eu acho que não existe um ser humano que goste daquilo, a não ser que seja muito. Porém, muito tempo se passou até que em março de 2023 do nada lançam esse teaser. E do nada lançam uma pedrada dessa, e toda a comunidade de Dragon Ball fica louca, porque tendo em vista que o Tenkaichi 3 foi lá em 2007 com as tecnologias da época que eram bem limitadas. Imagina só um jogo inspirado nele, mas com as tecnologias de consoles atuais. Sendo sincero, quando eu vi esse teaser eu não coloquei muita fé, até porque os jogos principalmente de Dragon Ball de hoje em dia, a maioria dos personagens chegam por DLC, o Xenofobia 2 é um grande exemplo disso. Então, além disso, achei que a gameplay não seria tão boa e viciante quanto a do Tenkaichi 3. Mas até que foi lançada a primeira gameplay do jogo e não é que ficou bom mesmo. Como sempre, o Vegeta tá apanhando, até porque isso é o que ele mais sabe fazer de melhor.
E mesmo tendo alguns pequenos problemas que muita gente vem reclamando, como por exemplo os ataques de que estarem muito bucha, e caraca, por que fizeram eles tão fino nesse jogo? Ai meu cu! Até os ultimates estão assim meio estranho, mas eu acho que dá pra se acostumar rápido. E pelo que notei, eles têm se inspirado tanto no Tenkaichi 3 e no Regime Blast, como por exemplo a forma em que o personagem se transforma, que é parecido com o do Regime Blast. Quando você carrega o máximo de que o clima escurece e começa a tocar uma música mais frenética, entre várias outras paradas. Mas em questão da gameplay eu achei que ficou muito boa, bem rápida e dá pra sentir bem o impacto dos ataques. E a partir daí começaram a lançar os trailers por saga, indo desde a saga Saiyajin até a saga do Super. Poucos personagens ficaram de fora, mas os poucos que não vão vir no lançamento do jogo muito provavelmente vão chegar por DLC no futuro. E foi muito da hora acompanhar o lançamento de cada trailer pra ver cada personagem que ia ter no jogo. Tirando o fato que teve uns infelizes que vazaram o roster completo de personagens com uma qualidade de merda antes do último trailer, que revelava que tinha mais personagens ainda para chegar ao jogo, incluindo todos os personagens de filmes. Literalmente acabaram com toda a surpresa da forma mais patética possível, mas fazer ok, né? Ok esperar de fã de Dragon Ball. Ninguém foge dos próprios erros. Mas ainda bem que não vazaram os Zoarifs e algumas outras coisas, pois pelo que foi mostrado nos trailers, os Zoarifs vão ter muito mais liberdade nesse jogo. Imagina só o Kuririn descendo um cacete no Freeza na saga de Namekusei, ou então o Nappa se transformando em Super Saiyajin, virando basicamente o Leôncio loiro. Vai que é possível. What the hell is this? Sem contar que vai ter um modo em que você cria suas próprias histórias com diálogos antes das lutas e várias outras coisas, tipo um Roblox no Dragon Ball. Eu achei muito bom que mantiveram aquela gameplay frenética e adicionaram mecânicas novas, tipo a de refletir ataques. Eu não sei se vai ser muito fácil de ser usada, mas tá aí pros viciados se aproveitarem dela. Agora falando de alguns pontos negativos. Para dar início aqui eu já vou falando logo que nenhum desses são tão preocupantes assim. Eu não acho que vai ser uma parada que vai fazer alguém parar de jogar o jogo. Para começar, logo nas primeiras gameplays foi revelado o Goku careca. E eu só queria falar disso mesmo porque achei engraçado, mas falando dos menus do jogo, eu acho que esses menus tão bem bucha, tão muito sem identidade. Tipo, no Tenkaichi 3 eram muito bonitos, já esses aqui eu acho que são bem genéricos e parecem que foram feitos de qualquer jeito. E ainda tem um detalhe, que tem uns 800 Gokus na tela inicial e uns 900 Vegetas, pois por algum motivo eles não agruparam por sagas igual era no Tenkaichi 3, aí ficou essa bagunça. Outro problema que é um pouco pior, é a câmera do jogo, que toda hora dá um jeito de se enfiar embaixo do chão e fica dando uns bug tenebroso. Se fosse algo que acontecesse de vez em quando, beleza, mas quase todas as gameplays que eu vi, essa câmera dava um jeito de se enfiar embaixo do chão. E sobre o multiplayer do jogo, pelo jeito ele foi colocado de última hora, e só vai dar pra jogar na sala do tempo, pois tem quase nada lá e assim o jogo consegue rodar mais de boa. Daria sim para fazer um multiplayer mais decente, mas pelo menos tem o online, que já vai dar uma ajudinha pra quem quer jogar contra um amigo se tiver um, né? E ainda bem que não vão apostar no competitivo desse jogo. Pelo jeito vai ser bem desbalanceado, igual era o Tenkaichi 3. E se ele conseguiu se manter bem até hoje em dia dessa forma, esse jogo muito provavelmente também vai conseguir se manter bem por um bom tempo. Agora falando do principal problema que estão apontando, é justamente o modelo dos personagens. E porra, aí eu vou ter que concordar um pouco, pois é até um pouco injusto se comparar, por exemplo, o modelo do Goku Super Saiyajin 3 com o seu perfeito. Parece que são dois personagens de jogos diferentes. Aliás, falando desse seu, é que ele tá literalmente perfeito nesse jogo. Botaram a terra e tracing no maluco. Suspeito até que ele vai ser minha thumbnail do vídeo. E tão falando que o cabelo dos Saiyajins estão parecendo uns cachos de banana. E alguns personagens parece que estão passando fome de tão magro que tá alguns modelos. Mas às vezes estão encontrando problema até onde não tem. Só que pra mim o real problema é essa pira que tiveram de colocar o traço do Shintani em tudo nesse jogo. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Esse traço mais simples não combina com um jogo, principalmente um jogo que se diz ser de nova geração.
E tem que lembrar que isso aqui não é um anime, isso aqui é um jogo. Uma coisa que era legal lá no Tenkaichi 3 era justamente a diferença entre os personagens em determinadas sagas, como por exemplo o Goku da saga Freeza, que tinha o cabelo parecido com o do anime, e assim era com todas as outras versões dele e de outros personagens. Aí aqui nesse jogo simplesmente resumiram todo mundo a esse traçado mais simples, e tem uns personagens que parece que apanharam quando nasceu, tipo esse Freeza horroroso. Muito feio! Enfim, eu acho que esse jogo vai ser perfeito pelo simples fato de que os desenvolvedores estão melhorando ele cada vez mais, e estão ouvindo o público. Tem uma baita diferença dos primeiros trailers pra cá, tanto no gráfico dos personagens, como nas expressões deles. A gameplay parece que ficou mais fluida, e eles estão tentando arrumar até os mínimos detalhes possíveis. Tem várias referências nos ataques dos personagens, assim como era lá no Tenkaichi 3, principalmente os de filmes que eu achei que foram os melhores trabalhados. E alguns que receberam muito mais atenção que no Tenkaichi 3, como por exemplo o Goku Super Saiyajin 3, que tinha aquela porcaria de Super Explosive Wave que eu achava uma merda. Essa desgraça de ataque só servia pra encher linguiça quando não tinha o que colocar em um personagem, colocava isso aí. Mesmo que esse jogo seja bem caro, é bom lembrar que o que mais tem sido lançado hoje em dia é jogo nessa faixa de preço, inacabado, lançando o jogo todo fudido e depois de 2 anos que consertam, e ficam socando de DLC a rodo só pra lucrarem mais, principalmente falando de jogo de anime que hoje em dia não é muito bem visto. Então pra mim esse jogo merecia fácil um GOTY esse ano, até porque não tem muitos concorrentes à altura e porque é provável que esse seja o melhor jogo de Dragon Ball já feito. Dá pra notar que não estão fazendo isso só por dinheiro. Gangbang, vários homens mijando em mim. Mas é isso galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu não vou jogar o jogo no lançamento, pois sou um pobre fudido e vou zerar ele pelo YouTube. Mas quando eu tiver oportunidade de jogar ele, pode ter certeza que eu vou. Esse foi meu primeiro vídeo, então se tiverem sugestões de como eu posso estar melhorando os vídeos, podem deixar aí nos comentários.